Susan é uma mulher que abdicou dos seus sonhos e do amor verdadeiro para se casar com alguém que pudesse lhe prover uma vida abastada, mas com o passar dos anos, seu atual marido, Hutton, começa a atraí-la e, consequentemente, negligencia a relação. Quando o relacionamento já aparentava estar totalmente desgastado e no limite, Susan vê seu arrependimento atingir o auge quando recebe o mais recente romance do seu ex-marido, chamado Animais Noturnos. Edward dedica o livro a Susan, cujo enredo faz um paralelo com a antiga relação dos dois e a ação descrita no romance. Dessa forma, é conveniente destacar que Animais Noturnos se passa em 3 realidades distintas. Uma, no passado de Susan, caracterizada pelas cenas noturnas transcorridas em cenários fechados. Outra, no presente, cujo ambiente é tomado por tons mais sombrios ou cinzentos, artificiais e melancólicos. E a terceira, no universo ficcional banhado em cores muito quentes, num tom sépia próprio do deserto, onde os acontecimentos do livro de Edward se desenrolam. Entretanto, apesar de serem realidades bem próprias, é interessante notar como todas elas começam a se fundir com a chegada do terceiro ato do filme, no intuito de transmitir uma única mensagem, baseada essencialmente nas escolhas que Susan fez para sua vida. Mas para perceber esse paralelo, é preciso se ater a um dos pontos principais da história, que no caso é o motivo da separação de Susan e Edward. A primeira termina com o segundo porque não o considera ambicioso o bastante para ser um escritor de sucesso. Inclusive, critica sua característica de escrever sobre si mesmo. Em suma, ela o achava fraco. Sendo assim, imagina que no futuro, ele não poderia dar estabilidade para ela. Logo, termina seu casamento. Vale ressaltar que esse pensamento de Susan é reforçado por sua mãe, que desde o início não apoiava a relação, justamente por achar que Edward era incapaz de dar a vida que sua filha merecia. O curioso é que Susan repudiava a imagem da mãe, alegando jamais tornar-se parecida com ela, mas no fim, o acúmulo de suas ações provam o contrário. Basicamente, toda a história acompanhada na realidade do livro é uma analogia para a relação entre Susan e Edward. Mais do que isso, é uma metáfora para a jornada pessoal deste último, que, desolado e desamparado por, na época, ter perdido quem ele considerava ser a mulher da sua vida, precisava encontrar uma maneira de superar e seguir em frente. Portanto, além de uma história surpreendente e de uma alegoria poderosa, o livro ainda é uma forma de vingança. Mas essa vingança vai muito mais além do que dar um bolo na ex-esposa. O livro foi a maneira encontrada por Edward de mostrar para Susan que ele é um homem de caráter forte e de fato corajoso, e que foi ela quem fez a escolha errada, o que fica visível durante o filme. Edward criou toda a história que se passa no Texas, primeiro para contar a Susan como ela o fez se sentir com a traição, a humilhação, o suposto aborto e o divórcio, mas também com o objetivo de mostrar que poderia sim ser um grande escritor e provar para a ex-esposa que sua ideologia narcisista e egoísta acabaram levando-a para o difícil momento na qual se encontrava, onde por mais bem-sucedida que fosse, não era feliz. Possuía bens materiais, porém vivia à beira da depressão, além de constantemente ser traída pelo atual marido. Mas o curioso é que Susan captou a mensagem desde o princípio, inconscientemente, pois já experimentava o arrependimento. Ela ficar parada em frente a um quadro encarando os dizeres vingança, mostra inclusive não só que ela estava ciente das escolhas que a direcionaram a uma vida vazia, mas também que ela considerava realmente que merecia ser punida. A maior prova disso é ter imaginado Tony como Edward, e sua esposa e filha parecidas fisicamente com ela mesma. Não por acaso, Tony nada mais é do que um reflexo do próprio autor. Note que este personagem é um homem covarde e que não toma atitudes arriscadas, mesmo quando a vida das pessoas que mais ama está sendo ameaçada. Contudo, o sujeito passa por uma transformação em sua personalidade. Isto é, ele começa como um homem fraco, porém no final da trama, se mostra alguém totalmente diferente, sedento por vingança e corajoso. Deixa para trás aquele Tony Hastings receoso, assim como Edward fez com sua personalidade tempos depois de Susan ter terminado com ele. Por outro lado, Laura, a esposa de Tony, claramente é inspirada em Susan. Inicialmente, o relacionamento entre Tony e Laura representa o romance entre Edward e Susan e faz referência a toda a vida que ambos poderiam ter tido juntos. Porém, Edward decide matar a personagem para simbolizar o fim do relacionamento entre ele e a ex-esposa. E India, filha do casal fictício, simboliza o bebê de Edward que Susan, independente de ter abortado realmente ou não, o impediu de ter. Por isso, a personagem morre no livro. O autor faz um paralelo com a possível morte de seu filho real. Já Bob Andes, o detetive, é o personagem que reflete paradoxalmente o superego e o id, o conflito de ser impulsivo e querer resolver seus problemas de forma espontânea com a experiência, meticulosidade e paciência para ponderar e saber exatamente o que fazer. De certa forma, ele é mais complexo, pois lhe é atribuído o papel de voz da consciência de Edward, que instiga Tony para que vá atrás do assassino e acabe de uma vez por todas com aquela história.
Ele era a parte de Edward que desejava vingança, que não aceitava o que aconteceu e não deixaria ficar por isso mesmo. O autor, na vida real, segue a consciência, indo atrás de ser um homem menos fraco. Isso fica perceptível quando Tony Hastings acaba morrendo no final do livro. Essa foi a maneira de Edward dizer que finalmente conseguiu deixar para trás as mágoas do seu passado e que aquela pessoa já não existia mais. Em contrapartida, o detetive também simboliza a consciência de Susan ao ler o livro. Edward conhecia muito bem sua ex-esposa e sabia que quando ela mergulhasse na história, pensaria em 1000 formas de mudar tudo o que aconteceu. Por isso colocou todos esses sentimentos em um personagem que atraria esperança. Mas ao matá-lo, Edward já indica que por mais que Susan quisesse voltar atrás, ela jamais conseguiria consertar seus erros. Por fim, o assassino Ray Marcus representa um pequeno reflexo de todo o mal que Susan causou na vida do autor. Porém, mais do que isso, trata-se da inspiração que Edward precisou para tomar coragem e escrever uma história ousada que desafiasse toda a zona de conforto a que estava acostumado. De certa forma, a morte desse sujeito significa que para Edward, Susan está morta, pois ele não sente mais nada além de desprezo e indiferença pela ex-mulher. Após terminar de ler o livro e perceber que seu ex-marido conseguiu criar uma história que mexesse com suas estruturas, Susan solicita um encontro com ele e o próprio aceita o convite. Assim, na esperança de conquistar Edward novamente, Susan vai até o local marcado, porém, ele não aparece. Logo, a personagem percebe que a ausência do ex-marido é proposital, que era a forma dele de dar o troco e mostrar que saiu por cima de toda a situação em que ela o envolveu. Ou seja, Edward escreveu um livro dedicado à mulher que um dia o humilhou e no final a fez cobiçar sua companhia. Ele deu um pouco de esperança para ela, a deixou achando que ainda tinha tempo para consertar as coisas e no fim a deixou sozinha. Novamente, o final tanto do filme quanto do livro é uma maneira de mostrar que Edward não era tão frágil quanto Susan imaginava, que ela fez uma péssima escolha ao deixá-lo por um motivo tão banal e que ela não representa mais nada para ele, apenas uma memória indesejável do que ele já foi um dia. O close no olhar da personagem é a confirmação de seus arrependimentos e é primoroso por fazer referência ao olhar de tristeza que Edward percebe na mãe da ex-mulher. No fim, percebemos que Susan também possuía esse olhar. Ela se tornou aquilo que nunca quis ser e se odiava por isso. Vivia rodeada de pessoas superficiais em um mundo artificial, onde o mais importante era o ter, e como já não enxergava mais escolhas, preferiu ser prisioneira de um padrão de vida alto para camuflar a angústia da depressão. Em contrapartida, nas cenas iniciais do longa, observamos uma exposição com mulheres obesas para simbolizar justamente aquilo que Susan sente mais falta: a liberdade. Essas mulheres, apesar de sofrerem julgamentos alheios, se sentem livres de qualquer padrão de beleza estabelecido pela sociedade, enquanto Susan tem tudo, menos esse desapego. Em uma análise profunda, pode-se dizer que Animais Noturnos não tem como foco a vingança, como pode parecer, mas sim que visa abordar como os relacionamentos conseguem nos moldar, estuda como atribuímos importância ao passado, é sobre o quanto a gente sabe lidar com as rejeições e o que a gente faz quando as coisas não saem como planejado. Além do mais, trata-se de um alerta. Às vezes, é melhor não mudar as coisas. O arrependimento pode ser devastador. Do you love me? That's not the point. No, that is the point. No, it is not. That is the point. That is not the You didn't point. answer me. Senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acompanham o canal Elegante há algum tempo, considere ajudá-lo na minha campanha do Apoia-se. É por lá que você consegue contribuir monetariamente para o canal se manter vivo. Além de uma ajuda diretamente, é uma motivação, porque o YouTube não colabora muito com os vídeos, com o meu tipo de conteúdo. Recorrentemente os vídeos são bloqueados, perdem monetização ou tomam restrição de idade, então isso acaba desmotivando demais, sem falar que é um trabalho muito duro, pesquisar, gravar, editar. E essa ajuda, essa contribuição seria essencial para a motivação, para a manutenção do canal, para a frequência dos vídeos. Mas caso você goste do canal e não consiga ajudar, é completamente compreensível, perfeitamente compreensível. Basta curtir os vídeos, compartilhar e comentar. Isso também é uma forma de ajudar bastante, de motivar muito a produção de conteúdo. Mas caso você tenha condições e principalmente queira, dá uma passadinha lá, link tá na descrição. Tem algumas recompensas também, batendo algumas metas. As análises mais pedidas do canal serão feitas imediatamente, então talvez valha a pena para você. Link na descrição, confere lá, agradeço demais.